Incline sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, santo somente é o Senhor. E nesse momento nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. E com o coração contrito, ansiosos por receber a Tua unção, que a Tua palavra possa falar a cada um de nós. E como uma espada, nos fazer mais fortes para enfrentar as provas e as tribulações de cada dia. Que o Teu Santo Espírito se faça presente, Senhor. Mais uma vez nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, lá no capítulo 24 do livro de Mateus. E vamos ler esse texto que tem muito a nos ensinar. Capítulo 24 do livro de Mateus. Nossa igreja hoje tem um grupo de crianças e de adultos que estão participando do Aventuri, que nós possamos orar por eles. Eles chegaram ontem lá, já mandaram uma foto no grupo ali da liderança, então estão todos bem, chegaram bem, estão participando hoje lá do Aventuri e vai até amanhã. Então vamos orar por nosso grupo de aventureiros que estão participando então desse momento especial. Tive a oportunidade de ir lá no ano de 2023 e está agendado já para 2026 também voltar lá. Eu vou com o Kevin lá no Aventuri no ano de 2026. Mas vamos orar por nosso grupo de crianças que estão lá na Estância Árvore da Vida, lá em Sumaré. Mateus capítulo 24, versículos 37 em diante, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que por essa história de Noé e do dilúvio ser uma história tão contada para as crianças, tão contada nas igrejas, tão contadas nos sermões, e dá para utilizar uma forma lúdica, né? Tem a arca, tem ali os animais entrando, tem, né, imagina a terra toda inundada por águas. Então você tem uma ludicidade, tem como trabalhar de forma lúdica esse tema, e esse tema é muito explorado para as crianças. Porém, eu tenho a impressão de que por ela ser tratada de forma tão lúdica, ou de forma lúdica, contando historinhas para as crianças, nós talvez não estejamos dando atenção suficiente a esse relato tão importante que está na Bíblia. Tão importante que nós vemos aqui o evangelista Mateus, o Evangelho de Mateus, fazendo uma associação direta com esse episódio, que aconteceu lá no capítulo 6, 7 do livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia. E é tão importante que o interessante que Jesus está relatando, pelo menos aqui no Evangelho de Mateus, está depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá no capítulo 21, temos ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós sabemos ali que são aqueles momentos finais de Jesus aqui na terra. E aqui, então, nós temos esse relato de Jesus, então, fazendo essa associação. Já lá no livro de Lucas, e aí você pode ir lá para o livro de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 26, Lucas também faz esse mesmo apontamento. E ele ainda acrescenta algumas informações adicionais aqui neste relato. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Exatamente a mesma dinâmica lá do Evangelho de Mateus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
E aqui ele acrescenta no versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será, versículo 30, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como foi nos dias de Noé. E é natural que agora a nossa mente ela faça uma pergunta, ou nós façamos uma pergunta. O que acontecia nos dias de Noé, que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus está então fazendo essa associação direta, nos dias, assim como foi nos dias de Noé, assim será, nos dias, ou no dia do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Quais eram as características? Porque se nós formos analisar o perfil do ser humano daquela época, eles eram mais inteligentes, eles eram mais fortes, eles eram mais preparados, eles eram mais longevos. Então, o que existia de semelhante que fez com que esses evangelistas então fizessem essa associação? Além de outros textos, temos ali referência em 2 Pedro, temos referência lá no livro de Hebreus, temos referência em outros textos do Novo Testamento, e fazendo esse apontamento lá para esse período do dilúvio, que foi um período ali onde Deus destruiu a humanidade, restando somente 8 pessoas dentro da arca. Mas então vamos voltar lá para o capítulo 6 de Gênesis, onde nós então poderemos analisar e procurar quais são essas características desse período, ou desse povo, que fez com que o próprio Jesus associasse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Gênesis capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E agora o versículo 5, do próprio capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebam, era continuamente mal todo o desígnio do coração do ser humano. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Nós já vamos chegar nas características, mas antes, somente uma ponderação sobre esse texto aqui, quando a Bíblia fala, aqui no versículo 5, que Deus, no versículo 6, que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. Só para deixar claro um detalhe aqui. É óbvio que o arrepender aqui não é o arrepender nosso, ser humano, que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu me arrependi de ter feito aquilo, eu me arrependi de ter acordado um pouco mais tarde, me arrependi de não ter ido na consulta, me arrependi de não ter aceitado aquela proposta de emprego. Não é esse tipo de arrependimento. Até porque seria uma grande contradição e nós estaríamos indo contra o próprio Deus Todo-Poderoso e Perfeito. Nós temos relatos lá em Malaquias 3,6, lá em Tiago, capítulo 6, versículo 19, que Deus não muda. Ele é perfeito. O arrepender aqui, a ênfase, é que Deus se compadeceu do ser humano. Deus, por seu tão grande amor, Ele se compadece do ser humano, Ele tem compaixão do ser humano. E a ideia aqui é a seguinte: por que esse povo escolheu esse caminho? É nesse sentido, não é que Deus queria voltar lá e refazer, até porque nós estamos aqui no capítulo 6 de Gênesis, alguns capítulos atrás, nós tivemos ali a criação do mundo,
tivemos ali a criação do homem e da mulher, e tivemos a queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Pessoas que viam Deus face a face, que conversavam com Deus face a face. Fazia muito mais sentido, se a Bíblia quisesse dizer que Deus se arrepende, eles teriam fazer muito mais sentido fazer esse apontamento lá na queda do homem, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas não é o caso. Deus se compadece, Deus tem compaixão, e Deus, por que que esse povo quer seguir por esse caminho? Por que que esse povo está fazendo isso? Por que que eles não aceitaram os meus mandamentos? Por que que eles não estão seguindo o que eu pedi para que eles fizessem? É esse o contexto. Mas vamos lá. Vamos voltar para as características, que é o foco aqui que nós precisamos encontrar. Quais eram as características do povo que fez com que Jesus e outros evangelistas lá no Novo Testamento apontassem para esse episódio, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Patriarcas e Profetas, lá no capítulo 8, ele faz um relato de como era a vida dos homens. E olha só que interessante. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão, lá no Éden, e do homicídio cometido por Caim, o seu filho, matando Abel. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. A natureza era exuberante. Existiam indícios evidentes da decadência, mas a terra ainda era rica e bela com os dons da providência de Deus. Preste atenção. As colinas estavam coroadas de árvores majestosas, que sustentavam os ramos carregados de frutos das trepadeiras. As planícies vastas e semelhantes a jardins estavam revestidas de verdor e exalavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista atualmente. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se em muito a uma pedra, e quase tão durável como esta. Ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância. Esse era o contexto que os antediluvianos viviam. Olha aqui mais algumas informações. A raça humana conservava ainda muito do seu primitivo vigor. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 1000 anos depois da criação de Adão. Então, mesmo depois de 1000 anos da criação de Adão, eles ainda conservavam muito do seu primitivo vigor. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore da vida. Especificamente 10, Noé foi a 10ª geração. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore que devia prolongar a vida, e a existência do homem ainda se media por séculos. Os homens viviam em média, se nós tirarmos nesse contexto ali das 10 primeiras gerações, se tirarmos Enoque, que viveu 365 anos porque ele foi trasladado, a média de idade dos homens, desde Adão até Enoque, obviamente a descendência ali de Adão até Noé, ou seja, os filhos primogênitos, nós estamos falando de 912 anos, em média, cada um deles. Bom, mais algumas informações aqui sobre aquele contexto. Houvesse aquele povo de longa vida e com raras capacidades para planejar e executar, se dedicado ao serviço de Deus, e teriam feito o nome do seu Criador um louvor na terra, e correspondido ao propósito porque Ele lhes dera a vida. E essa informação aqui é crucial. Se esses homens de grande vigor mental, de grande vigor físico, eles cumprissem de fato o seu propósito, eles teriam honrado grandemente o Criador. Eles, porém, deixaram de fazer isto. Havia muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Esse era o contexto dos antediluvianos. Muito inteligentes, muito fortes, com uma abundância de tudo ao seu redor, tanto a natureza exuberante, recursos naturais sem limites. Esse era o contexto dos antediluvianos. Aqui não vai estar muito evidente para vocês, aqui de perto está bem ruim, mas lá de cima
está um pouquinho melhor, talvez vocês consigam enxergar aqui. Eu vou tentar aqui só exemplificar para vocês esse contexto dos antediluvianos. Se você analisar aqui, nós temos aqui Adão até Sem, que foi a 11ª geração, que foi o filho de Noé, o primeiro filho de Noé. Nessa linha do tempo aqui, você vai ver aqui, o primeiro dado é o ano em que nasceu, ou que foi criado, no caso Adão aqui, eu estou considerando o ano 0. Aqui, o que está no meio, o tempo de vida, e aqui, o ano em que morreu. Aqui eu estou levando em consideração uma cronologia, né? 1, 2, 3, 4, 5, ano 1, 2, 3, 4, 5, só para termos uma noção aqui do período e desse histórico aqui, desses nossos aqui antepassados, esses que antecederam o dilúvio. E você vai ver aqui que Adão viveu 930 anos. Então você vai ver que todos esses que estão até essa faixa, todos os nomes abaixo, que estão até essa faixa aqui, de 930 anos, todos eles nasceram enquanto Adão era vivo. Então nós podemos ver aqui que Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Elameque, todos eles nasceram enquanto Adão ainda era vivo, ou seja, Lameque nasceu aqui no ano 874, Adão morreu no ano 930. Noé já nasceu no ano 1056, ele já tinha aí alguns 60 e poucos anos que Adão tinha morrido. Mas percebam o seguinte, todos esses homens viveram aqui na terra, podendo ouvir de Adão as histórias que aconteceram no Éden. Puderam ouvir de Adão o relato de como foi a queda do ser humano, de como foi cuidar das árvores do jardim, de como foi estar perto ali de comer do fruto da árvore da vida. E aqui você vai ver Noé, que agora nasce sem nem ter conhecido Enoque. Percebam que ele nasceu, inclusive, depois da morte de Enoque, que foi um homem que nós podemos, lá no capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, tem lá relatos lindíssimos sobre a vida de Enoque, de qual foi a postura dele diante dessa impiedade que acontecia nesse período da história do mundo. Noé foi o primeiro descendente de Adão que não conheceu Adão. Inclusive não conheceu Enoque, porque Enoque tinha sido trasladado antes. Agora olhem que interessante, foi a Noé que Deus confiou a responsabilidade de guardar os seus oráculos e de pregar a verdade presente para aquele período da história em que ele estava vivendo. Foi para Noé, que não tinha ouvido as histórias de Adão, que Deus confiou a missão de pregar a verdade presente para aquele momento da história. A natureza era exuberante, como nós já vimos. Os homens eram fortes fisicamente, fortes intelectualmente, mentalmente. E Ellen White, lá no capítulo 8 do livro Patriarcas, ela diz o seguinte: se você pegar os mais sábios de hoje, em comparação com os homens daquela época, não tem nem como você chegar perto da capacidade intelectual que aqueles homens tinham. Ellen White também comenta lá no livro, lá no capítulo 8, de que por mais que eles viviam 900 anos, por mais que eles viviam ali 800, 900 anos, a maturidade intelectual que eles alcançavam era mais ou menos na época que nós alcançamos. Então você, um homem de 30 anos, 40 anos, 50 anos, ele já alcançava a sua maturidade, como é o que acontece hoje. Só que agora você imagine séculos de desenvolvimento intelectual, séculos de aprendizagem, e de aprendizagem num contexto onde a natureza era muito mais perfeita, era tudo mais exuberante. Queridos, percebam que esses antediluvianos, até a geração de Sem, bom, eu tenho a impressão que Sem também teve essa experiência, porque ele viveu ali algum tempo ainda antes de acontecer o dilúvio, né? Mas esses homens todos, eles podiam se acercar do jardim do Éden e ver o que estava acontecendo, e ver ali relances e vislumbres do jardim. Vocês sabem que o jardim ele foi retirado pouco antes do dilúvio, aqui da terra.
Então todos esses homens, eles podiam, inclusive o Espírito de Profecia fala que Adão, ele ia fazer sacrifícios na porta do jardim com seus filhos. O sacrifício apresentado por Caim e por Abel, que vocês conhecem, a história que deu ali sequência para o assassinato de Caim, o assassinato de Abel, foi às portas do jardim do Éden. Eles podiam ver ali querubins guardando, eles podiam ver a majestade, a grandiosidade de tudo isso. Mas foi nesse contexto que homens de grande intelecto, de grande força física, e que tinham acesso direto a questões que hoje nós nem imaginamos, foi nesse contexto que o mundo caiu numa impiedade. E o ser humano, ele se degradou de tal forma que culminou com o dilúvio. Você pode ver aqui, no contexto aqui de Noé. Noé nasceu ali 1056 anos depois de Adão, com aproximadamente 950 anos aqui, ele viveu 950, 960 anos, e aqui você pode ver aqui o período de 120 anos, que foi o período de pregação, onde Matusalém e Lameque ainda conviveram nesse período de pregação. E aqui o interessante, aqui eu coloquei um D aqui do dilúvio, né? Onde você pode perceber aqui que obviamente nenhum mais descendente estava vivo nesse momento. Você vai ver aqui que Lameque, que foi o pai de Noé, morreu no ano 1651, 5 anos antes do dilúvio, e você vai perceber que Matusalém morreu exatamente no ano do dilúvio, no ano 1656. E ali então, pessoas que ajudaram com certeza Noé a pregarem essa verdade presente e pregarem e construir obviamente a arca. Eles morreram, restando somente Noé e os seus filhos e as suas filhas e a sua esposa que entraram na arca. Deus outorgara a esses antediluvianos, olha que interessante, muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem. E aqui é onde nós estamos entrando na primeira característica e crucial para que nós entendamos como a humanidade chegou nesse estado de impiedade. Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador. Preste atenção. Aquele povo inteligente, aquele povo forte, aquele povo com abundância de recursos, aquele povo que podia ouvir de Adão as histórias, aquele povo que podia vislumbrar o jardim, eles passaram a dar mais atenção à criação do que ao Criador. Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si, e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas, com a mais destra mão de obra. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração, e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, olha só, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos. E pasmem, Ellen White, isso aqui é um texto de Ellen White, na página 55 do capítulo 8, lá do Patriarcas e Profetas. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras de suas próprias mãos e, pasmem, ensinavam seus filhos a curvar-se ante imagens de escultura. E aqui nós encontramos a primeira característica desses antediluvianos, que na verdade foi a característica que deu início à degradação moral. E se você prestou atenção até aqui, você já entendeu que é a idolatria. A partir do momento que o ser humano ele tira o foco de Deus, a partir do momento que o ser humano coloca agora o foco em si mesmo, ele agora começa a se rebelar contra o Criador, começa a exaltar o próprio eu, e agora começa um caminho de degradação, que nós sabemos onde vai culminar. Olha o que Ellen White fala sobre essa questão da idolatria dos homens, dos antediluvianos. Os homens excluíram a Deus de seu conhecimento e adoraram criaturas de sua própria imaginação. E como resultado,
se tornaram mais e mais desprezíveis. Nos campos verdejantes e à sombra das esplêndidas árvores, construíram os altares de seus ídolos. Que petulância dos seres humanos! Que petulância do ser humano de se rebelar contra o seu Criador. Pessoas que tinham tudo para honrar e glorificar aquele que os criou. Agora eles se rebelam contra o seu Deus, contra o seu Criador. E aqui se inicia um processo. A partir do momento que eu tiro o foco do Criador e coloco o foco em mim mesmo, eu dou espaço agora para me rebelar contra Deus e abro espaço para a degradação moral. Degradação moral que agora passa para uma próxima etapa, que é a etapa da intemperança. E a intemperança que nos leva, ou que leva o ser humano para uma próxima etapa, que é a libertinagem. Que foram exatamente as características do povo antediluviano. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Romanos, nos versículos 18 a 25. O interessante é que aqui em Romanos nós podemos ver exatamente essa mesma dinâmica, onde o ser humano se rebela contra o seu Deus, onde o ser humano ele abre espaço para a degradação moral. E as consequências, elas são vistas claramente na sociedade, são vistas claramente na igreja. Olha só o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. Acompanhe comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês percebem aqui? Paulo dizendo aqui que os homens, eles agora, mesmo sabendo que Deus é o Criador, mesmo observando as manifestações da glória do seu Criador, eles escolhem agora se afastar e se rebelar desse Criador e adorar aquilo que é corruptível, aquilo que eles mesmos fabricam, imagens de animais. Olha só que continua aqui, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Perceberam aqui a mesma dinâmica do processo? Primeiro, idolatria. Segundo, a entrega às concupiscências, às paixões de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, versículo 26, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A partir do momento que nós tiramos Deus do centro da nossa vida, a partir do momento que nós nos rebelamos do nosso Deus,
nós abrimos um caminho para a depravação e a degradação moral do nível daqueles que viveram antes do dilúvio, assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Olha essa definição de idolatria. A idolatria é a adoração, veneração ou honra de algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro, colocando-o no lugar de primazia que deveria ser exclusivo a ele. Isso inclui não apenas a adoração de ídolos físicos como imagens, mas também o apego excessivo a pessoas, dinheiro, posses materiais ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus no coração de uma pessoa. Isso é idolatria. E a grande pergunta que nós temos que fazer hoje, queridos, é o seguinte: qual é o ídolo? Será que tem algum ídolo na nossa vida? E nós somos levados a pensar que ídolo é uma estátua, ídolo é o dinheiro, e pode ser, realmente. Mas tem um ídolo que nós estamos nos esquecendo de analisar. Sabe qual é? É o nosso próprio coração. A partir do momento que eu quero fazer a minha vontade, e não fazer a vontade de Deus, eu estou agindo com egoísmo, eu estou me rebelando contra o meu Deus, e eu estou me tornando um ídolo. A partir do momento que eu coloco as minhas vontades acima das vontades de Deus, nós estamos abrindo brecha para nos rebelarmos contra o nosso Deus e entrarmos nesse caminho de degradação moral e de depravação, como nós lemos aqui no livro de Romanos. Muitos de nós têm colocado às vezes a culpa no diabo. Ah não, porque o inimigo tem me tentado. E agora me escutem aqui com muita atenção. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de chamar o pecado pelo nome e tomar a decisão consciente de adorar ao nosso Criador. Muitos de nós estão jogando a responsabilidade para uma outra coisa e estamos levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Nós precisamos decidir. Ellen White fala no relato de Enoque, que Enoque ele decidia, ele tinha momentos que ele não se misturava com as pessoas, porque ele sabia que aquilo ali iria corrompê-lo. Por mais que ele estava pregando, por mais que ele estava falando, que ele sabia do que era o certo, mas ele sabia que se misturar, aquelas pessoas já estavam num nível de degradação já tão grande que ele não se misturava. E Ellen White fala isso lá no capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas. E eu não estou dizendo para que nós não devemos nos misturar com as pessoas. Nós temos uma verdade presente que temos que pregar hoje, e ela é urgente, e temos que pregar, mas nós precisamos ficar atentos, porque a qualquer momento nós podemos nos enredar nos laços do pecado e nos deixar levar, assim como os antediluvianos, eles foram, ou eles viveram uma vida de impiedade. Enquanto não reconhecermos isso, e não tomarmos a decisão de chamar o pecado pelo nome, de não decidirmos realmente servir ao nosso Criador, nós estaremos descendo ladeira abaixo da degradação moral. Agora olha ao seu redor, olha o que está acontecendo no mundo. Se você abrir qualquer página de notícias hoje, você vai ver morte, traição, injustiça, impiedade. É o que nós vemos. Só que o nosso coração ele já não está mais sensibilizado para isso. E aí sim entra o papel do inimigo.
ele está criando um cenário e um contexto para que nós, com tanta insensibilidade, não consigamos distinguir mais o que é o certo e o errado. Nós não consigamos distinguir mais se nós estamos vivendo uma vida depravada, uma vida ímpia, uma vida de degradação. Mas nós precisamos seguir aqui. Depois da idolatria, quando se abre brecha para a degradação moral, nós temos um segundo passo, que é a intemperança. E a intemperança é um segundo sermão dessa mesma... É uma série de 3 sermões que eu espero terminar ainda até o final do ano, mas se não, a gente termina aí... nós terminaremos no início do próximo ano. Infelizmente, ou melhor, ou felizmente, a nossa igreja tem uma agenda cheia, mas são 3 sermões. Esse que traz esse contexto da degradação do ser humano, um segundo falando sobre intemperança e um terceiro falando sobre uma vida virtuosa. Mas quando nós falamos dessa questão da intemperança, queridos, quando nós falamos da intemperança no que diz respeito aos apetites, o apetite sexual e o apetite alimentar, que são essas partes baixas, do baixo ventre ali, isso é muito delicado de se falar. E é muito delicado porque, às vezes, quem prega sobre intemperança é chato, ou é tido como um chato, ou às vezes faz uma abordagem muito agressiva. Mas a intemperança é real. A intemperança, ela é uma consequência do ser humano colocar a si mesmo no lugar de Deus. O ser humano não controlar as suas paixões, não controlar a sua vontade, é um sinal de que ele está se deixando levar pelas paixões e pelas concupiscências deste mundo. Deus condenou os antediluvianos por comerem e beberem, e vocês viram lá o texto, assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E quando o texto bíblico fala aqui de comiam e bebiam, não é que eles não deviam comer e beber, é óbvio que eles poderiam comer e beber, mas olha o que Ellen White fala aqui: Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem, dera-lhes o fruto da terra em grande abundância para suprirem suas necessidades físicas. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e aviltar-se condescendendo com apetite sem restrições. Ellen White, ela complementa dizendo o seguinte: professos seguidores de Cristo estão hoje comendo e bebendo com os ímpios, enquanto seus nomes permanecem nos honrados registros da igreja. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. O apetite é satisfeito sem restrições. Aqui está o grande problema. A intemperança embota as faculdades morais e espirituais e prepara o caminho para a satisfação das más paixões. Multidões não se sentem sob qualquer obrigação moral de reprimirem seus desejos sensuais e tornam-se escravos da luxúria. E aqui nós entramos no terceiro passo aqui do perfil dos antediluvianos, das características dos antediluvianos: a libertinagem. A partir do momento que eu tiro Deus do foco, eu me rebelo contra Deus, eu abro brecha para a intemperança. E a partir do momento que eu não consigo mais controlar as minhas vontades, não consigo mais controlar as minhas paixões, os meus desejos, eu abro então brecha para a libertinagem. E sobre a libertinagem, Ellen White tem um texto também forte, que diz o seguinte: os homens estão vivendo para os prazeres dos sentidos, para este mundo e para esta vida unicamente. A extravagância invade todas as rodas da sociedade. A integridade é sacrificada pelo luxo e pela ostentação. A poligamia foi praticada em época primitiva. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. Todavia, depois do dilúvio, tornou-se novamente muito espalhada. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, os versículos 4 a 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Ora, diz aqui o livro de 2 Pedro: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, fazendo mais uma associação aqui ao período
antes do dilúvio, ou período do dilúvio. Pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O que está acontecendo com as nossas vidas? A Bíblia ela nos alerta e vai dando sinais do que está acontecendo e do que há de vir. E qual é a nossa postura diante de tudo isso? Quando nós vemos aqui no versículo 9 dizendo: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É uma mensagem clara, queridos, que nós precisamos fazer uma escolha. Qual grupo nós estaremos? Assim como foi nos dias de Noé, existe um grupo que estará pregando a verdade presente, um grupo fiel a Deus, um grupo que coloca Deus como realmente o Criador de tudo, e existe um grupo que estará zombando, que estará desdenhando e que estará rejeitando a mensagem desse Deus Todo-Poderoso. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: qual é o grupo em que nós estamos inseridos? Será que as nossas mentes estão tão embotadas que nós já não conseguimos mais discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre aquilo que Deus pede e aquilo que Deus diz que não é para nós fazermos? Será que a nossa mente já está tão embotada que nós não conseguimos mais discernir? Isaías capítulo 22 tem um texto lindo, aqui já no contexto, obviamente, de uma advertência de Deus para o povo de Israel que estava também vivendo uma vida de impiedade, uma vida de idolatria. E nós podemos ver que ali, também como ali no povo de Israel, nós podemos ver o mesmo padrão: idolatria, que abria brecha para a degradação moral, para a libertinagem. E o povo se afastava de Deus e colhiam os malefícios de andar longe do Senhor. Olha lá o que diz Isaías capítulo 22, versículos 12 a 14. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Perceba no versículo 2, Deus dizendo que o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear, para rapar a cabeça, claramente dizendo: se arrependam. Lembram lá do arrependeu-se o Senhor de ter criado um homem? Deus, com a compaixão pelo ser humano, dizendo: se voltem para mim, olhem para mim. Porém é só gozo e alegria que se veem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. E versículo 14 diz: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, em tempos de arrependimento, não há tempo para nós gastarmos tempo comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, plantando, comprando. E quando Lucas 17 e Mateus 24 relatam, fazem esse relato, é nos advertindo para o seguinte: sabe, todas essas questões corriqueiras da vida, você tem que dar atenção, mas isso não deve ser o primeiro lugar da sua vida. Existe uma coisa muito maior que você precisa dar atenção. Existe uma coisa muito maior que você precisa respeitar.
Existe uma coisa muito maior que você precisa colocar o seu foco, que é no seu Criador. E quando nós vemos a corrupção do homem lá no dilúvio, depois lá em Sodoma e Gomorra, quando nós vemos o povo de Israel, foram levados cativos, sofreram humilhações tremendas. E quando nós vemos tudo isso sendo repetido, esse mesmo processo sendo repetido, idolatria, intemperança, libertinagem, afastamento de Deus, rebeldia contra Deus, dificuldade de voltar. Deus, Ele com seu grande amor, Ele fala para mim e para você: olhe para mim e se arrependa. Em tempos de arrependimento, você não tem que gastar tempo com você. Não coloque as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões em primeiro lugar. Olhe para mim, coloque a minha vontade em primeiro lugar. Não caia no mesmo erro dos antediluvianos. Não caia no mesmo erro daqueles que viveram ali, foram contemporâneos de Ló. Não caiam no mesmo erro do povo de Jerusalém. Não caiam no mesmo erro dos judeus que, olhando para Jesus, eles viam o Filho de Deus, mas rejeitaram o Filho de Deus, que precisou padecer. Queridos, não vamos cair no mesmo erro. Deus tem colocado sinais e avisos para todos nós, a todo momento. Nós precisamos olhar e decidir firmemente: eu vou seguir ao meu Deus, eu vou honrar ao meu Deus. Eu vou honrar ao meu Deus. 2 Pedro 3, 3-4, para nós encerrarmos aqui. Tinha mais alguns textos, mas tem tantos textos lindos e que chamam a nossa atenção. Mas eu não tenho mais tempo aqui para compartilhar com vocês. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vou ler novamente. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, pessoas que já se rebelaram contra Deus, que já só olham para si e não olham mais para Deus, colocam as suas paixões em evidência e dizem: onde está a promessa da sua vinda? E agora você vai lá para o versículo 8 desse mesmo capítulo 3 de 2 Pedro. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe aquele arrependimento que nós lemos lá de Gênesis 6? E arrependeu-se o Senhor de ter criado um homem, que eu já expliquei que ali, na verdade, é a compaixão de Deus, é Deus se compadecendo da postura e do caminho que o homem estava escolhendo para si. Aqui é o arrependimento para cada um de nós. É o arrependimento da perspectiva humana de verdade, de olhar para o seu Deus agora, você ser humano, olhar para o seu Deus e dizer: Senhor, eu quero voltar e quero fazer diferente. Eu quero voltar e quero ser diferente. Porque o nosso Deus é longânimo, Ele é paciente, e Ele não quer que nenhum pereça. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você se arrependa. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Naquela época os homens casavam, bebiam, comiam, se davam em casamento, viviam suas vidas, colocavam suas prioridades em primeiro lugar. Hoje, Deus te chama para colocar a Ele em primeiro lugar, porque Ele não quer que você pereça. Ele não quer que nós pereçamos assim como os antediluvianos pereceram.
Ele quer te salvar e quer te levar para o céu. E assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que nós possamos reconhecer a Deus como Criador e viver uma vida honrando o seu nome em todo momento. Que Deus nos abençoe. Incline sua fronte e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, o mundo tem nos convidado, Senhor, para condescendermos com os prazeres desta terra. E o mais alarmante é que homens que eram mais doutos em saber, que eram mais inteligentes, eram mais fortes, eles caíram nessas tentações. E nós hoje, mais fracos mentalmente, mais fracos fisicamente, temos sido convidados para cair no mesmo erro, Senhor. Muitos naquela época, eles puderam ouvir da boca de Adão as histórias que aconteceram no Jardim do Éden, e mesmo assim não se salvaram. Senhor, hoje nós temos a Tua Palavra, e nós lemos aqui muitos textos da Bíblia. Lemos aqui muitos textos do Espírito de profecia que foram pérolas que Tu deixaste para cada um de nós, que Tu deixou para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a incutirmos essas pérolas no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, para não cairmos no mesmo erro dos antediluvianos, e que a nossa história, Senhor, seja diferente. Que nós possamos contar uma história de que Deus foi o primeiro na minha vida, e não no sentido de que nós iremos alcançar a perfeição aqui nessa terra, não. Mas diariamente vamos pedir o batismo e a unção do Teu Santo Espírito, para vivermos essa vida nesse processo de santificação e nos arrependendo quando pecarmos, mas sempre lembrando de que Deus é o primeiro, Deus é o Criador, e esse mesmo Deus que é justo e irá fazer juízo nessa terra, o mesmo Deus é um Deus de amor, que é longânimo, não quer que ninguém pereça, e me dá a oportunidade hoje de escolher viver uma vida de acordo à Sua vontade. E esse é o meu pedido nessa manhã, Senhor. Que essa igreja seja reavivada, que essa igreja seja reformada, os nossos corações sejam transformados, ao ponto de que pessoas somente olhem para nós e elas possam dizer: esse é o filho, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Que a nossa vida, Senhor, esteja inteiramente entregue em Tuas mãos. É o meu pedido e a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém.